Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar respondendo, né, mais uma questão, e nessa questão ela envolve o conteúdo de prismas. Então, nela a gente vai descobrir, né, e assim ver como é que funciona para a gente encontrar as medidas desse prisma. A pergunta diz o seguinte: o volume de um prisma regular de base quadrada é 700 centímetros cúbicos. O perímetro de base da base é de 40 centímetros. Calcule a altura e a área total do prisma. Então, pessoal, aqui nós temos alguns dados, né? Primeiramente, em primeiro passo, para a gente responder as questões, nós vamos ter que coletar os dados dela. Então, aqui ó, eu fiz o seguinte, ó, V, né? V é volume. E aqui V é igual a 700, né? Como a questão nos deu essa informação. E também aqui P, ó, P é igual a 40 centímetros, né? Que P é o perímetro desse prisma, né? O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, né? Desse prisma. Então, ele é 40 centímetros. E aqui, pessoal, a gente precisa encontrar o lado, o valor que é destinado de cada lado, né? Então, para a gente fazer isso, a gente pode pegar, né, o perímetro e dividir pelo número de faces. Como é que a gente pode fazer isso? Ó, o número de faces tá bem por aqui, ó, né? Uma, duas, três, quatro, né? Temos quatro faces. Então, vamos dividir 40, o número do perímetro, com o número de faces, que é 4. Dividindo ficará 10, né? Então, o lado vai ser igual a 10 centímetros. Então, aqui a gente pode ver que a gente encontrou os dados, né, da questão, né, que é o volume, perímetro e o lado. Agora nós vamos calcular a altura do prisma, né? E para calcular a altura, nós vamos usar a fórmula, né, a fórmula de volume aqui, ó, né, que é volume igual a área da base vezes a altura. Aqui nós já temos o volume, né, que é 700, mas não temos a área da base. Então, como é que a gente pode fazer para encontrar essa área da base? Então, pessoal, a área da base, ela vai ser o lado ao quadrado, né? Nós encontramos o valor do lado, agora há pouco, que é 10 centímetros. Então, vamos fazer a substituição aqui no L, né? Então, 10 ao quadrado será 100. Então, a área da base é 100. Então, fazemos aqui a substituição. O H continua o mesmo, né, que é a incógnita que a gente quer encontrar, que é o valor da altura, né? E 100, ele está multiplicando com o H. Então, passando para o outro lado da igualdade, ele passa dividindo. Então, sendo assim, 700 dividido por 100 será 7. Então, o valor da altura vai ser 7, né? 7 centímetros. Deixa eu colocar os centímetros aqui. Mas vamos lá. Então, já que a gente encontrou o valor dessa altura, nós vamos agora encontrar o valor da área total do prisma. Então, para fazer isso, nós vamos usar outra fórmula aqui, ó. Essa fórmula, ela tem o seguinte, ó. O A e o T, nessas incógnitas, significam área total, né? O B, o A, a gente já viu que é a área da base. O A e o L significa a área lateral, né? Então, vamos fazer a substituição, né? A área da base, a gente já encontrou acima, né? Que é 100. Então, colocamos aqui, substituímos. E a área lateral. Nós não temos ela, mas como é que a gente pode fazer para encontrar essa área lateral? Primeiro, nós vamos ter que multiplicar, né, a quantidade de faces que o prisma tem, né? Aqui, pessoal, ele tem quatro faces, né? Colocamos o 4 aqui. E nós vamos ter que encontrar a área de uma das faces desse prisma, né? Que vai ser um retângulo, olha, ela bem aqui, né? Então, para encontrar a área de uma face desse triângulo, que vai ser um retângulo, nós vamos ter que multiplicar o lado pela altura, né? Fazendo essa multiplicação, temos que o lado é 10 e a altura é 7. Multiplicando, temos que a área dessa face, né, vai ser 70 centímetros quadrados. Então, pessoal, nós colocamos aqui o 70, né? Só para fazer uma recapitulação, a área lateral do prisma vai ser o número de faces multiplicado pelo valor da área
de uma das faces do prisma, né? Nesse caso aqui, foi um retângulo. Então, agora nós vamos fazer as multiplicações. 2 vezes 100 será 200. 4 vezes 70, 280. E somando esses valores, nós vamos ter que a área total, né, do prisma vai ser igual a 480 centímetros. Então, pessoal, a questão nos pediu para a gente encontrar, né, a área e a área total e a altura. E nós encontramos. Eu agradeço a compreensão de vocês também por terem visto o vídeo, não é? E se vocês, por acaso, tiverem alguma dúvida em relação a um dos passos, né, e que eu resolvi a questão, e também quiser falar alguma sugestão sobre o vídeo, podem deixar no chat, né, um comentário, e que assim que possível poderei ver e responder para vocês. E desde já, pessoal, eu agradeço a todos.